Bom, bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo o nosso podcast, mas nós estamos aqui em mais uma edição do podcast do Manual da Sorte. E hoje nós temos o prazer, imenso prazer, de receber o nosso amigo Ali de Ali, que é um consultor em segurança e auditoria promocional das antigas. Ele parece muito novinho assim, mas só engana, porque ele tem um histórico promocional gigantesco, de muito sucesso, e vai nos ajudar hoje aqui conversando conosco sobre fraudes em promoção e controles de participação. Esse é o nosso objetivo. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. E a palavra é sua para as suas colocações iniciais. Primeiramente, agradecer. Eu me senti bastante honrado em ser convidado. Conheço os amigos Nardelli, Rodrigão, conheço acho que uns 30 anos mais ou menos, quando nem usava ainda a tecnologia para fazer campanhas promocionais. Eu sinto bastante honrado em participar. Que bom. Eu espero corresponder à altura, eu vou passar o máximo de informações possível aqui até por conta do aprendizado que a gente tem constante, a gente tem uma certa satisfação pessoal de contar as coisas que fazemos, né? Sim. E isso aí é bastante contagiante. Explicar direitinho, sem necessariamente pegar um roteiro, mostrar aquilo, mas aquilo que realmente a gente vivencia. Então, agradeço novamente aí pelo convite. Pô, legal. De verdade, né, Rodrigão? A gente está aí há muitos anos nessa estrada juntos. Pois é. Né? Quando a gente ainda fazia promoção por carta, que ficava fazendo sorteios presenciais, aquelas piscinas gigantes cheias de cupons e de... Do século passado. Literalmente. Isso é no tempo dos astecas mesmo. Entendeu? É uma coisa bem antiga. Mas eu acho que um bom começo é você contar para o pessoal quem é você. Quem é o Ali? Quais são os seus gostos, suas preferências? A gente te conhece, sabe do que você gosta de verdade. Mas conta para a turma aí, Ali, vai lá. Isso, eu sou uma pessoa que faz um pouco de tudo, né? Então, a auditoria, eu fui para a auditoria, mas inicialmente eu trabalhava com programação de computadores. E na época, foi mais ou menos o ano de 97, começaram a aparecer umas demandas específicas para acompanhar as auditorias. A gente percebeu, pelo fato de eu ser da área de tecnologia, eu percebi que muitas coisas, muitos controles poderiam ser melhor aproveitados se você automatizasse parte do processo. Então, mesmo antes da gente ter sistemas informatizados operando, a gente tinha lá a planilhinha para fazer o cadastro dos envelopes que chegavam, para analisar a documentação, tudo isso. Então, minha formação é em tecnologia, e eu passei, em determinado momento, a trabalhar com auditoria, em determinado momento também com campanhas promocionais. Então, eu vejo assim, é o melhor dos mundos. Então, hoje a gente tem no mercado bons profissionais de tecnologia, você tem bons profissionais de auditoria, você tem bons profissionais da parte promocional. Só que quando você junta tudo, levando em consideração inclusive a experiência, você juntou, não é que você estudou, você juntou aquele conhecimento decorrente dos trabalhos que são feitos. Então isso aí acaba sendo o melhor dos mundos. Eu consigo trabalhar com os três pilares, que é auditoria, tecnologia e campanhas promocionais. Conheço os amigos há bastante data, então inclusive os históricos, tudo, aqueles aspectos que eventualmente não estão bem claros no regulamento, a gente consegue lidar, conversar abertamente com as pessoas para otimizar o máximo possível o processo e de forma que seja o mais transparente, idôneo, seguro e imune a fraudes. Perfeito. Muito bom. Você tocou até num ponto que é bacana, que às vezes as pessoas têm dúvida, que é assim, que horas eu chamo o auditor para entrar na promoção? Que horas que eu vou, né, colocar o pessoal para dentro? E a nossa recomendação é o mais rápido que você conseguir. Porque quantas vezes a gente viu o nosso amigo Ali aperfeiçoar os regulamentos, alertar sobre uma rotina otimizada, sobre uma coisa que podia ser melhor. Então, essa visão multidisciplinar você pode agregar desde o início da promoção e não lá na frente, quando você já fez tudo e chama alguém só para dar uma arrumada, né? Então, acho que o auditor tem que estar presente desde o início do planejamento, né? Isso, exatamente. As normas de segurança da informação, elas sugerem
que a segurança ela seja implementada durante a concepção do processo. Porque se depois que está tudo pronto, o regulamento 100% finalizado, as equipes montadas, os sistemas prontos, então às vezes um item a mais que tivesse implementado em momento anterior, você teria muito mais segurança. Sim. Seria muito mais fácil de auditar. O ideal seria exatamente chamar no tempo da concepção do processo para o auditor dar os pitacos, apresentar controles. A nossa linha de trabalho não é no sentido de modificar o que já tem para atender a auditoria, mas modificar de repente a forma de fazer que vai atender melhor ainda toda a mecânica, além de atender às necessidades da auditoria. Isso é até um ponto interessante, Ali, porque muitas vezes, né, quando a gente é chamado para um trabalho, a gente brinca aqui, né, que a gente é enxerido e a gente gosta de participar desde o início. E a ideia é justamente essa, porque assim, quando a ideia promocional nasce, né, não nasce conosco, chega para a gente previamente definida, mas obviamente a gente tem que dar, no nosso caso, o pitaco jurídico. E é interessante, né, se todo mundo pudesse também contratar auditoria, por exemplo, porque tem muita gente que fala assim, sou obrigado a contratar auditoria? Não, não é, mas é um serviço de alto valor e vai dar justamente esse respaldo, né? Então a ideia promocional nascendo com a segurança jurídica, com a segurança da tecnologia, com a segurança da auditoria, né, vendo todos os pontos necessários, o processo tende a fluir, a promoção, no caso, tende a fluir com muito mais tranquilidade, né? Exatamente, a questão da transparência, até o documento que é montado, quando a gente é contratado já no início, que acompanha todo o processo, obviamente o auditor não pode entrar e modificar o processo para deixar exatamente do jeito dele. Daí não tem sentido ele auditar uma coisa que ele ajudou a fazer. Ele vai dar uma opinião favorável sobre uma coisa que ele não pode, né? Mas aqueles pitacos que eu falo bastante para o Nardelli, quando a gente tem condições de entrar antes, o documento que vai ser montado lá na frente, a gente fala a versão completa da ata. A ata de apuração que a gente faz é completa, pontua todos os itens do regulamento, faz análise das bases de dados, análise de eventuais outras informações, para colocar nesse documento. Então, esse documento que é emitido, que é usado para prestação de contas, ele é bem mais completo. Sim. Por quê? Porque a gente entrou no começo, a gente consegue pegar todas as nuances para esse documento estar pronto mesmo antes do sorteio acontecer. A ata passou a ser obrigatória depois de um tempo. Lá atrás não era. Isso. Mas a gente fazia a homologação dos sorteios através do corpo do e-mail. O que a gente fez é pegar aquilo que colocava no corpo do e-mail e passou a constar no documento timbrado, que é a ata de prestação, que é usada na prestação de contas. Então, a gente tem condições de trabalhar muito melhor. Então, para o cliente, se ele não contratar, ou se ele contrata de forma tardia, ou se contrata depois que deu algum imprevisto, o documento dá para fazer? Dá, mas você não tem um documento tão convincente, tão claro sobre os testes. E as normas, elas pedem isso também, que você tenha clareza. Eu não posso simplesmente falar, o ganhador é fulano de tal e aponta o cara. Não, tem que mostrar todo o roteiro que foi seguido, inclusive os testes nas bases de dados antes, né? Já está um formato que a gente consegue trabalhar para testar a correta, por exemplo, correta distribuição de números da sorte, quantificação, verificar se não tem nenhuma normalidade, até a parte de apuração e identificação dos ganhadores, sempre fazendo ponderação aos itens do regulamento. Esse era um ponto que eu ia tocar também, a questão sistêmica, né? Sim. Porque no passado a gente tinha a promoção por carta, recortava, mandava lá a caixa postal e participava, mas hoje o que a gente tem notado é um aumento expressivo de promoções que usam o sistema, né? Sim. Então a auditoria também ajuda nesse aspecto, né? E a contratação prévia também é para isso, porque a gente lida aqui diariamente, algumas vezes, não sempre, com situações em que às vezes a agência ou o operador mesmo do sistema é uma pessoa que não tem muito conhecimento no desenvolvimento do sistema, né, atinente à promoção comercial. Então ele não sabe como formar a base, como distribuir o número da sorte. Então a auditoria também ajuda muito nesse sentido, né? De colocar e parametrizar isso para fazer o restante do trabalho, da consequência da promoção, né? Isso, exatamente isso. Então você tem ótimos programadores no mercado, que são os contratados. Só que ele não tem aquele que a mais para campanha promocional. Então, às vezes, o que para ele está muito claro, para a gente pode ser melhorado. Então, é um exemplo, a distribuição equitativa entre as séries participantes. Então, ele lê a redação
do regulamento diz, a distribuição tem que ser concomitante, equitativa, aleatória. Ele entende que o aleatório tem que randomizar 100% da base. Então a gente mostra, você vai randomizar os números, se eu tiver muito... Depois, Tá perfeito. você randomiza os números de ordem, mas dentro das séries você tenta trabalhar eles para ter exatamente a mesma quantidade. Se for uma promoção extremamente grande, isso aí acaba acontecendo naturalmente, mas às vezes você tem a relação quantidade de séries e quantidade de participações não é tão interessante assim. Então, se você não tiver um certo controle para equilibrar as séries, algumas séries elas vão ter muito mais chance de serem sorteadas em relação às outras, que é do participante ser sorteado. Então, inclusive, a orientação nesse sentido não tem nada a ver com fraude, mas você dá uma segurança maior no processo para dar transparência. Então, quando a gente entra para orientar também a equipe de programação, o trabalho da auditoria fica mais interessante, eles aprendem com o trabalho e o cliente final acaba ganhando também, porque qualquer questionamento a gente consegue, através disso, a gente meio que antecipa, né? Se tiver alguma reclamação, esse laudo que é montado, ele tem todas as informações necessárias lá para... Para a gente que é do jurídico é fundamental, né? Porque realmente, assim... Você tocou num ponto, né, sobre as fraudes, e a gente vem, obviamente, né, com o crescimento novamente das promoções com o uso de tecnologia, tem sempre aquelas pessoas que são voltadas a tentar, né, de alguma forma bloquear ou fraudar a promoção. Então a gente acaba tendo um laudo de auditoria, né, muito bem amparado, muito bem feito, acaba dando força tanto para a gente na área administrativa, numa eventual defesa ou resposta para aquela pessoa que está tentando de alguma forma fraudar, quanto para a própria empresa que contrata o nosso serviço, nós como um todo, né, da agência, da auditoria, do jurídico, porque se eventualmente isso vira um processo judicial, é com base nesse laudo que eu vou, né, elaborar a defesa e me defender até provar que realmente estava tudo certo e aquela tentativa foi frustrada, né? E muita gente acha que o fraudador é como barata, você bate o pé e sai correndo. E não é, gente. Hoje em dia você tem uma atuação quase profissional das pessoas que multiplicam participações artificialmente e eles estão dispostos a judicializar os temas. Sim. Então, se você não se preparou para uma questão mais séria, você corre até o risco de perder uma ação com o fraudador. Sim. Por não ter alocado a atenção necessária no planejamento da ação. Tem um caso bem curioso que a gente sempre conta, é que tem uma promoção que a pessoa nitidamente fez o cupom fiscal em casa, mas fez de uma maneira tão grotesca que até eu já sabia que era falso antes mesmo de uma análise técnica. E a pessoa entrou na justiça contra a desclassificação. E tomou um tempo enorme da empresa, e esforço e dinheiro, por uma coisa que era absolutamente flagrantemente fraudada. Sim. Né? Então, isso dá noção para a gente de como a gente tem que se preparar nisso também. Sim. Né? E Sim. como que as promoções mudaram, né? Já reparou como é que as promoções hoje mudaram? Sim. Porque as pessoas mudaram, né? As pessoas hoje... O consumidor, né? O hábito do consumo mudou, a forma de você se relacionar mudou, a forma de você ter pequenos devices eletrônicos mudou. Eu lembro um tempo, a gente ia para reunião, a gente levava um telefone, um palm top, um laptop, um desktop. A gente chegava carregado na reunião. Que é o projetor com PowerPoint. Um projetorzão e por aí vai. E hoje em dia a gente anda só com o nosso smartphone e já deu cabo da coisa, né? E muitas coisas evoluíram. E a gente tem algumas perguntas mais específicas aqui para você. É assim, aí já casando o auditor com advogados aqui, né? Vou aprender bastante hoje. Da importância que o pessoal normalmente fala para a gente assim, como é que eu vou me blindar, né? As pessoas querem ser o Iron Man, né? Tá dentro daquela couraça que nada ultrapassa. E a gente tenta explicar Sim. com humildade que isso é praticamente impossível. Você tem precauções, mas você não tem
blindagem, né? Mas se você pudesse estar escrevendo o regulamento, em linhas gerais, o que você recomendaria para uma proteção mais sólida para uma agência? Pensando, por exemplo, no ramo do comércio. Sim. Quanto mais você consegue automatizar, inclusive a parte de testes, mais segurança você tem. Então, se você tem a gente tem algumas camadas de controle, né? Tem os controles preventivos, tem os detectivos, tem os contingenciais e assim por diante. Mas eu não vou entrar muito na questão específica na literatura. Mas, de uma forma geral, assim, quanto mais automatizado o processo, mais segurança você tem. Então, a gente tem clientes que você consegue verificar se a quantificação dos números da sorte ela está seguindo o regulamento com base no quê? No próprio banco de dados de cupons do cliente. Então, você tem acesso àquilo. Não é que eu vou entrar para ficar manipulando, não é isso. Tem as informações básicas para a gente estar testando isso, né? Verificar se a quantificação está correta, se o cupom está dentro do período, se eventualmente não está fazendo menção ao CPF de outra pessoa que não é daquele, se realmente tem os produtos e assim por diante. Então, esse é o extremo da automatização. E você tem situações que não, que a pessoa manda uma foto do cupom e você não consegue fazer a checagem. Talvez até uma IA consegue verificar, a IA consegue verificar se o cupom é válido, etc., se tem a quantidade, mas você não tem uma precisão tão grande. Sim. Então, o primeiro caminho é você tentar automatizar ao máximo. Muitas vezes dá para ser feito, né? Isso aí é extra-regulamento. O regulamento está dizendo, ó, a cada X produto você vai ganhar o número da sorte. Por exemplo, isso é extra-regulamento. Mas como que isso vai ser conferido já entra na parte interna. Então, muitas vezes, o cliente ele não abre o banco de dados por questão de sigilo. Fala, não, confidencialidade e tal. Mas a norma ela prevê isso também. Você dá acesso ao mínimo de informações para conseguir fazer o teste, né? Mas sem abrir a confidencialidade. Eu não preciso ver o CPF do participante, mas ele Sim. pode ser criptografado de uma forma, uma vez aquele participante tendo sido sorteado, a partir daquela criptografia eu consigo verificar se realmente remete àquele CPF. Então você tem formas de fazer isso aí para dar segurança, automatizar o máximo possível. Que mais? No regulamento, tem muitas vezes as pessoas colocam os limites de participações, não é muito claro os critérios, mas o ideal, se você tem uma promoção voltada especificamente para pessoas físicas, você tem que verificar o perfil do comportamento dos consumidores, às vezes até por região, alguma coisa, para ter ideia do volume. Quanto que uma pessoa física compra? Uma pessoa física que vai comprar para consumo próprio, que é o que o regulamento prevê, ela não vai comprar 50 unidades no prazo de um mês. Ou ela não vai fazer tantos cadastros em um período tão curto de tempo. Ou ela não vai fazer cadastros em nível nacional. Então, tem várias coisas que podem ser aprimoradas, seja no regulamento, seja nos controles, enxergando o que? As informações que os clientes poderiam passar para a gente. Tá. Então, nesse caso, mesmo que não seja 100% automatizado, você meio que bloqueia determinados volumes Sim. de cadastro por conta, esse cara aqui provavelmente está fugindo da regra, tá? Para fechar 100% não dá para falar, só que tem que ter bem claro, são etapas separadas. Então, uma coisa é você distribuir os números da sorte. Nesse momento, você, por mais que você trabalhe, você não vai fechar 100%. Tem aqueles que são evidentes. Fala, esse cara aqui está fora da regra, né? Tem aquelas situações que não. Pode ser que esteja dentro, pode ser que esteja fora da regra. Então, especificamente para esses casos, o regulamento também geralmente prevê isso, tá? Os da promoção são perfeitos. Então, você tem condições de impugnar em momento posterior. Então, vou imaginar que eu estou na dúvida. Esse cara aqui, ele aparentemente cadastrou notas fiscais, cujo produto não tem nada a ver com não é vendido naquele aparentemente, não tem nada a ver com aquele CNPJ. Só que no primeiro momento ele passa no filtro, que é distribuir os números da sorte. Por quê? Porque distribuir os números da sorte é uma etapa que não dá para postergar da loteria, tem que ser antes, né? Uma vez acontecer no sorteio, existe uma chance, embora remota, desse cara ser sorteado, mas somente em ocasiões do sorteio, daí sim é feita a checagem, daí sim solicita, de acordo com o regulamento que a promoção faz, que é a Supimpa também, uma vez o cara tendo sido sorteado, ele pode ser solicitado a apresentação da documentação e daí é feito, em vez de eu pegar a etapa anterior, pegar uma base de dados com 10 milhões de registros,
eu vou pegar especificamente aquele meia dúzia de ganhadores, aqueles que eventualmente fraudaram, né? E pedir para eles mandar a documentação. Eles mandando, não batendo, eles são impugnados e automaticamente você vai para um suplente, né? Então, sim, você consegue trabalhar os controles, os detectivos, os preventivos, e na etapa correta, para você não ter gargalo. Se cada nota fiscal que você receber, você tiver que fazer toda a triagem, você trava o processo. Tem promoção que tem sorteios semanais ao decorrer de 10 semanas, às vezes até mais, né? Às vezes até mais, Então, se em cada sorteio você for chegar, tudo não dá. Então, faz uma checagem grossa em cima da base inteira e depois, na ocasião do sorteio, caso esses caras entrem no intervalo de premiação ou suplência, você verifica com mais precisão. Gente, olha a dica de ouro que vocês receberam agora. Isso não é para qualquer um, não. Primeira coisa, conheça o produto e o comportamento do cliente da promoção que você está fazendo, para ter controles preventivos de acordo com propensão de consumo, alteração, o incremento do spend médio, tudo que você espera que vai acontecer sem necessariamente estar comprometendo a segurança da operação. Segundo, não adianta querer ser o mais certo possível e travar a promoção com controles excessivos. Você controla o que é possível e o que é recomendado e usa o rigor na apuração do contemplado. Eu acho que essa síntese da promoção indica... Você é brilhante, Ali. Você é o cara. Porque indica uma operação fluida, sim, que você não vai ter problema nenhum e depois te dá a segurança da averiguação um pouco mais firme para corrigir os impugnados. Inclusive, vamos conversar um pouquinho uma coisa legal, que é a evolução dos próprios órgãos reguladores. Porque a gente teve aí nos últimos anos, a gente teve um longo período da Caixa Econômica, não vou nem falar antes da Caixa, que vocês vão descobrir a idade da gente aqui, né? Eu vou falar só da Caixa para cá. A Caixa convivendo com o Ministério da Fazenda e agora um período recente que é só o Ministério da Fazenda, né? Para a Caixa veio do Ministério da Justiça, né? E veio para a Caixa. A Caixa conviveu com o Ministério da Fazenda há um bom tempo. E existiam muitas travas, né, de sistemas, de apresentação de memoriais descritivos e de controles para cá, controles para lá, etc. e tal, que hoje estão basicamente, na minha visão, resumidos a coisa do efetivo contato. Você não pode desclassificar se você não conseguir falar com a pessoa. Na presunção da localização não é motivo para você desclassificar, mas se você achar a pessoa... Hoje a gente pode estressar muito esse relacionamento, estressar a compra, estressar o posicionamento e fazer essas verificações colaterais, como olhar o KNAI da empresa, ver se ele vende. Por exemplo, você está promocionando chave de fenda e o cara comprou no açougue da tia Maria. Aí complicou, né? Como é que o açougue... Essas coisas são indícios de que você pode desclassificar. Na sua visão aí, Ali, o cenário hoje está mais favorável à implantação de controles nas promoções ou ainda o órgão precisa se movimentar um pouco mais, flexibilizar, ajudar mais? Pode falar livremente, porque... Aqui nesse podcast a gente só elogia o Ministério da Fazenda. É verdade, porque eles têm transformado esse mercado numa coisa ágil, dinâmica e tem permitido as empresas fazer muito mais promoções. Sim. Mas tudo pode ser melhorado, não é verdade? Então, se tiver alguma coisa para melhorar, nós vamos falar também. Mas, na sua visão, o cenário regulatório hoje, os limites que o Ministério impõe, etc., tão razoavelmente adequados? O que eles poderiam melhorar? Sim, se a gente olhar no passado, eles estão muito mais coerentes, né? Então, no passado, a gente tinha a questão do memorial descritivo. Isso. Mas vamos entregar a idade. É verdade. Estava a promoção subir, tinha que ter uma documentação atestada, inclusive a auditoria tendo auditado aquilo, para dizer que os sistemas já existem, que funcionam de acordo com as regras do regulamento, aquelas coisas tudo.
Só que na prática, naquela época, era uma coisa meio inócua, porque boa parte dos sistemas eram feitos, eles iam ser aprimorados depois que o regulamento estivesse pronto, dentro de um prazo razoável, que não necessariamente no momento anterior, né? Hoje, a gente percebe assim, naquela época a auditoria já fazia uma coisa, até confere com o que eu falei agora há pouco, quanto mais automatizar, melhor. Isso. Então, hoje, por exemplo, já tem um tempo, o órgão ele exige que sejam enviados os arquivos com os números da sorte antes da loteria. Então, isso aí a gente já fazia antes. A auditoria, antes mesmo do órgão fazer essa exigência, a auditoria fazia uma cópia desses números da sorte para garantir que quando houvesse, porque a auditoria é independente, ela não tem a ver com a empresa que está operacionalizando, ela eventualmente é contratada, mas ela tem total imparcialidade para dizer está correto ou não está. Uma vez saindo da Loteria Federal, a auditoria tem condições de garantir que aqueles números não sofreram qualquer alteração para fabricar resultado, né? O órgão ele passou a exigir isso faz um tempo também. E agora ele está aprimorando, ele já mudou um pouco o formato do arquivo. Sim, e ele tem condições cada vez mais de auditar isso aí. Então a gente percebe que está... E a flexibilidade, eles dão uma certa facilidade da auditoria a trabalhar em vários modelos. Então o trabalho ele vai ficar bem feito, o trabalho de auditoria vai ficar bem feito, quando o auditor pode lançar a mão de certos recursos, pode escolher os recursos que vai usar em função da característica da mecânica. Ele vai ficar personalizado. Não tem como eu pegar um modelo único e falar, eu vou usar para todos. E o órgão ele dá essas condições de você trabalhar de acordo com as suas necessidades. Então, hoje, o fato dele ter aprimorado ainda mais os números da sorte, a forma de receber os números da sorte, o fato dele dar abertura, dar toda essa flexibilidade para a auditoria trabalhar no formato que achar mais interessante, e também os materiais que eu andei verificando, aparentemente eles vão chegar no nível, inclusive, que eles vão conseguir fazer toda a conferência com base nas regras do regulamento, porque isso não é só o número da sorte. Sim. Tem a questão, a regra para quantificação, se a cada R$100 de consumo, a cada X produtos, a base ela vai ter que ter uma coluna, a quantidade de produtos adquiridos ou o volume gasto no período, que é para quantificar. Então, tem outros itens que eu entendo que eles vão acrescentando em determinado momento. Então, só o fato de a gente ver que eles estão fazendo essas melhorias e dar essa abertura para a auditoria trabalhar, eventualmente até conversar com eles para dirimir dúvidas, dar sugestões, tem sugestões que eu passei para eles ajustar, né? Então, eu percebo que eles estão aprimorando cada vez mais. A questão de tempo, eles vão ter como fazer, inclusive, um trabalho como se fosse o próprio auditor. Sim. O auditor independente, só que com diferencial. É o órgão que está exigindo. Né? Então, lá no passado, o auditor não podia ter acesso a determinadas informações porque o cliente não entendia a necessidade daquelas informações. Ele falava, não, isso aí é confidencial, não vou dar. Ele simplesmente falava, o fulano de tal vai receber X números da sorte, mas a gente não tinha como conferir. A partir de certo momento, eu entendo que vai passar as informações, os parâmetros mais detalhados por exigência do órgão regulador. Sim. E a partir daí a gente faz as conferências. Antigamente, para a gente conseguir esse arquivo de números da sorte, muitas vezes eles não entregavam. Falavam, não, eu não entrego, só depois. Não tinha como auditar. Hoje é entregue por quê? Porque tem uma exigência legal, o órgão pede para ser entregue, antes a loteria tem que estar entregando. Então, na minha visão, eles estão aprimorando. Dá para mudar bastante coisa, dá para automatizar, personalizando com as necessidades do regulamento. Cada regulamento tem suas regras. Então, eles abraçando aqueles itens, eles vão conseguir auditar 100% também. Legal. E até uma forma de deixar cada vez mais transparente isso, né? Porque o consumidor, apesar dele participar da promoção, a regra específica da Loteria Federal do sorteio não é comum, né? A gente mesmo poucas vezes compra uma loteria na lotérica que participa ou tem a curiosidade de virar e ver o funcionamento da loteria. Então, talvez esse seja um passo importante realmente da SPA, né? De levar para o mercado e talvez é isso aí, mais transparência, né? Fazer com que todo mundo consiga olhar e saber quem é o ganhador, está no sistema, está tudo certo. A palavra é transparência, objetivo, até porque a gente faz, no passado eu fiz bastante trabalho também específico para identificar fraude de empresa, não tem nada a ver com promoção. Quando a gente fala de campanha promocional, principalmente quando a gente é contratado, o trabalho, 90% do trabalho é muito no sentido de dar transparência, de deixar claro como é que foi conduzido. Não adianta só falar, tá tudo aqui, tem que demonstrar como que você chegou lá.
E, obviamente, se tiver alguma fraude, isso aí vai ser interceptado. Isso é importante. A gente, às vezes, recebe, você vê, ali, a gente, mesmo sendo parte no processo, às vezes a gente recebe do consumidor de determinada promoção dúvida de como chegou no resultado. Sim. Ou ele fala assim, não, eu estou mais próximo do número da loteria, por que eu não ganhei? Sim. Né? Então, o que a gente faz? A gente repassa para a empresa promotora, para providenciar a resposta, mas se a gente tem isso cada vez mais transparente, né, sendo emanado muitas vezes pelo próprio órgão regulador, facilita a vida de todo mundo, né? Exatamente. Não fica a dúvida no consumidor, ele não fica achando que tem tramóia naquele sorteio, muito pelo contrário, ele vai ver a apuração da empresa vai bater com a que está no sistema, por exemplo, da SPA, que é o órgão regulador. Né? Exatamente. Então isso aí vem só, na minha opinião, vem só somar e fazer com que cada vez mais esse mercado fique mais transparente, mais claro, mais fácil de ser entendido não só por quem executa a promoção, mas por quem participa também, né? Sim, a ideia é transparência mesmo. O formato que o órgão trabalha hoje, então se eventualmente tiver um questionamento daqui a 10 anos, eles têm como recuperar. Isso, eles têm como recuperar aquilo e mostrar que realmente está batendo. E eventualmente, se quiser acionar a gente está no mercado, mas a gente está bastante tempo, não vai sair tão cedo. A gente tem como dar o respaldo devido também. Até no não tão distante, né? O Nardelli sabe disso, não tão distante, o órgão regulador, quando recebia de um consumidor uma reclamação sobre o resultado, o que ele fazia? Ele vinha buscar informação ou conosco ou com a empresa promotora. Então você vê, realmente, o que você falou, isso já é um avanço, porque ele vai ter isso no sistema. Sim. E o consumidor pode reclamar daqui 10 anos, como você citou, que o próprio órgão regulador vai ter no banco dele lá a informação sobre o número sorteado, quem é o ganhador, né? Se a prestação de contas já tiver feita, ele consegue saber, né, a data da entrega, enfim, todo o documento vai estar centralizado naquele sistema do governo, né? Sim. Bacana isso. Exatamente. Eu acho que isso eu provoquei até para a gente entender, porque muita gente acha que tudo é controle, é prejudicial. Não, né? Então tá pelo amarrado, tá contrário, isso, né? tá aquilo. E na verdade não. Na verdade contribui para a confiabilidade da promoção, contribui para o resultado dela. Sim. Porque algumas empresas fazem promoção esporadicamente, né? Numa data festiva e tal. E tem empresas que a promoção é parte constante do composto de marketing dela. Ela faz promoção continuamente para o seu produto e faz 5, 6, e eu conheço empresas que fazem 10 promoções por ano por produto. Porque isso faz parte para ela. E quanto mais confiável ela tiver, isso, tanto que uma tendência do mercado hoje são as plataformas promocionais permanentes, em que você tem uma plataforma estável, com cadastros fixos e reaproveitáveis para novas promoções, e você vai encaixando as promoções ali dentro sei lá, não sei se vou usar o termo certo, mas num grande programa de relacionamento com o consumidor, criando de verdade vínculos. Sim. Vínculos, que é o que a empresa quer. Eu acho que nenhuma empresa quer um vínculo temporário e depois gasta de novo um caminhão de dinheiro para abrir outro vínculo temporário e assim ele quer construir um relacionamento duradouro com o seu cliente. Sim. E a credibilidade faz parte desse momento. Então, eu acho que o órgão está no caminho certo, acho que poderia estar melhor. Tudo poderia estar melhor na vida, né? Tudo poderia estar melhor. Vai melhorando. Mas está num caminho muito, muito certo. As normas de segurança da informação, elas falam muito do aprimoramento contínuo, o PDCA. Isso. Você checar, verificar o que pode ser melhorado e aprimorar. Então, só o fato de a gente perceber que eles estão numa crescente de melhorias, você vê que é uma coisa bem confiável, né? Então, dá para melhorar sempre, tudo dá para melhorar, porque vão surgindo novas necessidades, vão surgindo novas demandas e vão surgindo novos recursos tecnológicos. Então, modelos que a gente trabalha hoje, não tinha como trabalhar anos atrás. Hoje a gente tem a IA, por exemplo, que ajuda bastante, né? E quando a gente fala de transparência em campanha promocional, de segurança, vai um pouco mais além que o padrão. Quando a gente fala de campanha promocional, se de repente eu não tenho uma segurança, se eu deixo passar um fraudador, além de sujar o nome das empresas envolvidas, eu estou deixando de dar o prêmio para uma pessoa que é o consumidor, pessoa física, que é o cara que está 100% dentro da regra. Não é que eu estou
simplesmente entregando, eu tomei um prejuízo, sei lá, vamos imaginar que a premiação é 10 mil reais. O prejuízo é só 10 mil. Não, não é só os 10 mil. Você deixou de dar o prêmio para uma pessoa que seria autêntica, porque você deu o prêmio para o cara indevido, né? Isso. E isso aí pode dar um problema maior que não tem nem como mensurar, porque as empresas... Exatamente. Então, se você está naquela crescente de várias promoções e, de repente, uma delas dá problema, se corre tudo perfeitamente bem, não vai ter nenhuma manifestação. Agora, se tiver um único problema, por menor que seja, todas as demais elas vão ser questionadas. Se eu deixar passar uma única falha de auditoria, todas as promoções que eu faço, eles vão questionar. Escuta, será que não passou falha aqui também? Então, eu entendo que de vocês também. Então, tem que trabalhar. A gente trabalha para garantir que o processo seja confiável para muito mais coisas, né? Muito mais aspectos do que uma situação padrão que é simplesmente o prejuízo somente os 10 mil reais daquela premiação indevida. Hoje a gente usa muito, né? A gente fala muito de promoções com cadastro de nota fiscal, né? A própria Cefaz, né, que é o órgão regulador que muitas vezes a gente utiliza como consulta para saber, né, a legitimidade daquela nota, já vem melhorando. Eu acho que com o avanço, quando isso estiver completamente integrado, né, em todo o território nacional e a consulta for talvez mais rápida, mais firme, mais fiel, né, também vai ajudar muito, né? E outra coisa também é o avanço da tecnologia, né, Ali? Você vê, a IA está aí, a gente nesse momento ainda não vê muita introdução de IA nas promoções comerciais, mas é questão de, sei lá, meses, né? Daqui a pouco o próprio comportamento do consumidor, como a gente fala, vai começar a mudar, né? O jeito, o sistema e tudo em função dessas tecnologias. Então é aquilo, tem sempre coisa para melhorar, né? A tecnologia está aí, a informação está aí e a gente, na medida do possível, vai agregando tudo para fazer promoções cada vez mais firmes, né? Mais sistêmicas em função disso, da gente ter tudo agregado ali e poder ter a informação na palma da mão, né? Eu acho que nesse mercado todo, a pobre da indústria é que mais sofre. Vamos fofocar aqui um pouquinho. Porque quando você pensa em grandes grupos fazendo promoção, grupos econômicos, né, setores econômicos, você vê, o mercado financeiro normalmente está estruturado num relacionamento mais estável com boa formação de cadastros. O comércio que tem grandes redes tem condição de ter um sistema de controle de ponto de venda que acessoriamente pode fazer promoções. A gente conhece bem muitos que fazem e operam isso normalmente. Quando a gente vai para o setor de serviços, normalmente você tem uma relação razoavelmente estável ali. Mas quando você pensa na indústria, a gente tem N fatores, né? Primeiro, que você tem uma rede de distribuição totalmente diversa. A gente tem cliente que opera em 430 mil pontos de venda, diferentes, de portes diferentes pelo Brasil inteiro, né? E aí, nesse sentido, realmente, a nota fiscal passa a ser o ponto-chave da promoção. E a gente tem visto inúmeras tentativas de burlar e conseguir multiplicar promoções. Tem até alguns pontos de venda que tem indícios de serem estimuladores de fraude, que os caras estão mudando o KNAI a cada promoção. Você acredita nisso, Grande Ali? Os caras têm... Hoje ele é um açougue, amanhã ele é uma casa de ferragem, amanhã ele é um mercadinho, depois de amanhã ele é uma lavanderia, e ele vai mudando de acordo com as notas que ele quer soltar para participar de uma promoção. E a gente espera, e aí fica até um recado aqui para os nossos amigos da SPA, que permitam que a gente tenha uma forma de bloquear essas empresas que a gente sabe nitidamente que estão operando nisso, né? Mas dentro desse conceito de vamos tentar automatizar e vamos pensar, por exemplo, numa promoção da indústria de valores pequenos, de produtos de valores menores, assim, vou te pegar de surpresa mesmo. Se prepara. Né? Quais seriam as principais recomendações que a gente pudesse dar, por exemplo, para uma promoção da indústria em produtos pulverizados, em que a gente, às vezes, não consegue ter uma... Esses dias a gente... Vou até repassar no alho aqui um pepino. A gente estava numa
numa discussão sobre um tipo de mecânica para uma empresa que visceralmente o consumidor não recebe nota fiscal. É um produto de valor tão pequeno, com a distribuição tão pulverizada, que dificilmente aquele tipo de ponto de venda emite uma nota fiscal individual. Pensa em pão. Ou lápis. Imagina Ou lápis. que você compra o lápis unitário. Então a indústria pega o lápis e solta nos milhares de pontos de venda. Então a gente compra em mercado, eu compro em padaria, eu compro em bancas de jornal. Então é um produto que é vendido que ele não tem nota fiscal. Normalmente o consumidor vai lá, me dá um lápis. Ele vai lá, compra, o cara entrega e ele vai embora. Você pensa, um queijo a granel. Isso. Eu quero 50 gramas Produtos aqui. como esse, tá, sabe? Que às vezes está no hábito de compra, ele é valor pequeno, você compra em locais muitas vezes informais e não tem emissão de nota. A gente ficou discutindo isso. Como promocionar um produto desse? Difícil, né? Como é que a gente põe para dentro? Quer dizer, até que ponto confiar no consumidor, na declaração dele de compra, pode ser vantajoso, ou a gente poderia prever algum tipo de a gente pensou em acoplar geolocalização na participação da pessoa, ver que tipos de mecanismo de análise do comportamento dele a gente podia ter. Sei lá, mas qual é a sua visão para esse mercado? Não precisa dar a solução, não, que a solução, quando te contratarem, você dá. Não dá agora, mas qual é a sua visão para esse pedaço do mercado que é o que mais sofre hoje para fazer promoção? Então, muita coisa eu aprendi na prática mesmo. Não é que uma norma pede para fazer desse jeito, mas tudo tem como você ter um nível de controle maior ou menor. Obviamente a nota fiscal vai provar que o cara comprou no período. Mas no passado, puxando o histórico, a gente tinha a questão dos PIN codes, né? Os PIN codes inteligentes, que dentro do PIN, pelo código, pelo PIN code, você sabia inclusive aonde foi produzido, a data que foi produzido, para ver se tem coerência. Então, a condição para a pessoa participar, ela tinha que cadastrar o PIN code do produto que ela comprou. E aquele PIN code tem que vir num lugar escondido. O pior é quando o PIN code está lá de fora, o cara vai lá, pega os PIN codes e cadastra, aí fica bem mais difícil. Então, seria uma forma interessante, porque a hora que bate isso aí no banco de dados, ele vai verificar se é válido, se realmente é um produto válido. Eu não tenho como confirmar se o cara comprou, mas supõe-se que se está no mercado, se não está mais na indústria, provavelmente ele comprou aquilo. E você tem uma segurança que está dentro do período promocional, porque a característica do PIN code, ele tem, embora criptografado, ele vai ter lá como você puxar a data que foi produzido. E outras variáveis também, o limite de participações, se deixar totalmente aberto. Alguém vai lá, pega vários PIN codes, cadastra e devolve toda a mercadoria. Então, o ideal seria realmente o cupom de venda, né, a nota fiscal. Mas tem outras formas de travar. Pela característica, de repente, você tem... Os regulamentos, eles prevêem isso. Ou se você tem concentração em determinados endereços físicos, em determinados CNPJs. Então, tem outras formas de você dar uma segurança maior. Então, totalmente solto não fica, mas você tem como artifícios entre aspas, né, alguns recursos tecnológicos para você ter uma segurança mínima aí para não passar as fraudes, os endereços. De repente o cara foi lá e comprou um montão de lápis, de repente Isso, exato. A gente só vai conhecer, como você falou, na hora de realmente fazer a checagem final, para ver se ele é ganhador. De repente nós vamos bater na casa dele e ele fala, não, pode olhar, tá aí os 1000 lápis. Não, falou mesmo. Mas até então é difícil, né? É um mercado que é difícil de... Quando os órgãos começaram a aceitar os limites de participação, corrigiu essa distorção, né? Isso mesmo. Uma vez a gente estava fazendo uma campanha que era para escovas de dente. E um determinado senhor cadastrou 830 escovas de dente. E a gente, obviamente, achou que era uma fraude. Meu amigo, ele tinha um quarto na casa dele lotado de escova de dente. O homenzinho comprou 830 escovas de dente porque o apelo era forte do prêmio e ele achou que ia ganhar e ganhou, efetivamente. E a gente tem histórias do Arco da Velha, né? Diz a lenda que um determinado participante comprava, no tempo que se mandava a embalagem, ele comprava o produto em grande quantidade e depois vendia a granel, porque ele abria a embalagem, tirava o código de barra para mandar a cartinha e revendia o produto a granel. E isso não é o que a indústria quer. A indústria quer pegar o cara normal, quer ampliar a sua margem de mercado, né?
criar mais market share para ela e não concentrado em 2, 3 pessoas. Não o tiozinho lá que compra 800 escovas. Não é o consumidor que ele quer muita gente comprando 1, 2 por mês, que é o que a pessoa usa. Sei lá quanto tempo se usa uma escova de dente, 1 mês, 2, 3, sei lá. Deve ter uma. Se você é meio relaxado 1 ano inteiro, mas fazer o quê, né? A gente vai assim. Mas é um mercado difícil mesmo, né? É. Esse, assim, porque às vezes caem consultas pra gente e a gente fica meditando, né? Pô, como é que poderia ser feito isso e tal? E é interessante. O comportamento do consumidor, a tendência, né, seria muito bom que começasse a mudar. Eu sempre olho, por exemplo, para o mercado. A gente já tem aqueles caixas que você paga a conta sem precisar do operador de caixa. Já é um avanço, né? É uma questão cultural aqui no nosso país especificamente, né? Então você já confia na pessoa, você confia que ele vai passar lá, que ele não vai passar todos os produtos, não vai desviar produto. Tem a balança do Tem uma lado. balança Tem a do balança lado, do lado. Alguns colocam até uma câmera, tudo, mas assim, acho que passa um pouco também pela mudança de comportamento do consumidor. Óbvio, infelizmente a gente tem sempre uma parcela de gente que não tem jeito, né? O cara sempre acha que vai dar um jeitinho, vai tentar uma fraude. Mas para esses produtos, né, se tivesse essa mudança de mentalidade, de pô, vou participar dessa promoção, vou fazer, né? Você poderia fazer a promoção realmente sem o PIN code, sem a nota fiscal. Seria um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje, mas muito positivo, né? Quem sabe um dia a gente chega lá, né? E muitas vezes vale o pequeno risco para a empresa de um volume de fraude aceitável para ele movimentar. Lembrando que são as duas fases, né? A questão de, se a gente estiver falando de sorteio, distribuição dos números da sorte, e depois a parte de apuração. Então, se apurou, de repente, esse cara comprou várias escovas de dente, depende do prêmio, pode até presencial, vai lá ver as escovas. Então, tem N possibilidades. Os controles estão aí. A forma como você vai implementar, o momento que você vai implementar, vai fazer toda a diferença. O PIN Code, o Ali lembrou bem, né? Teve até uma indústria que colocou o PIN Code permanentemente na linha de produção, você lembra? E aí ele ativava uma promoção de uma forma muito rápida, porque lembrando, né, as promoções no passado, distante, ainda bem, elas demoravam muito para ser autorizadas. Então, imagina, ter que fazer na linha de produção, colocar PIN Code. Então, essa empresa percebendo isso, colocou PIN Code permanente. Então, ela já tendo PIN Code, ela entrava com o processo de autorização, saía a promoção e as pessoas participavam. Foi um grande avanço também, né? Sim. Essa questão do PIN Code aí. No começo eu fazia auditoria de acompanhamento de impressão dos PIN codes. Auditava os PIN codes para garantir que realmente havia aquela base de PIN codes, porque aquilo alimentava o banco de dados que ia receber os cadastros. Na hora que alguém cadastrava, tinha que ver se é válido. Ia lá na empresa, na indústria, para acompanhar a impressão daquilo. Às vezes a própria embalagem. O processo embalou e tinha que carimbar na hora. Tinha cara crachá e ficava vazia. A gente tinha vários métodos, né? Tinha um que vinha do produtor de embalagem com PIN code, tinha um que era direto no produto no fim da linha de produção. Isso. E sempre previa uma estação adicional com uma pequena inteligência de geração. Eu acho que hoje em dia isso deve estar aí estupidamente mais econômico, porque a gente está falando de 20 anos atrás, né? Sim. E a própria geração dos PIN codes era onerosa. Sim. Né? A parte de sistema, de inteligência, etc. Porque o PIN code era grande porque lá dentro tinha tudo. Também só faltava ter a mãe do dono, o nome da mãe do dono da empresa, porque tinha tudo dentro do PIN code. Tinha onde foi fabricada, a data, a hora, o lote, a série, o produto, tinha tudo ali dentro, 3 códigos verificadores, era uma coisa bem poderosa. Mas é uma saída para a empresa que quiser montar um programa de relacionamento permanente. Ele pode incorporar esse pequeno custo, que não deve ser mais proibitivo, e tocar um programa de relacionamento forte com seu cliente e ficar um pouco mais independente da nota fiscal, que eu acho que em pouco tempo vai estar eficiente. Sim, a tendência. Porque já melhorou muito, ela provavelmente vai... Hoje, o último panorama que me passaram, não sei se é verdadeiro, mas é que já se consegue automatizar mais de 60% da validação de notas,
o que reduz muito o custo de operação na promoção. Sim. Né? As principais Cefaz estão dando resposta com mais rapidez e disponibilidade. Porque o principal é isso, né? O sistema existe, funciona, mas não é sempre. Né? Soluçou, ele cai. Aí a promoção não cai, a promoção é contínua. Você está fazendo isso o tempo todo, né? Sim. E isso pode ajudar bastante também. Esse controle, com certeza. Né? Muito. Hoje a gente vê até os regulamentos, eles chegam a definir que nos casos que manda a nota fiscal, ou cupom fiscal, tem que estar bem legível o QR Code. Isso. Porque é a partir daí que é feita a conferência. E com a IA você consegue conferir. Aqui tem que ajustar o outro lado. As receitas, elas têm que ter uma disponibilidade. Quando a gente fala disponibilidade, é a rapidez de você poder acessar as informações. Para poder checar aquilo com mais precisão. Eu acredito que vai chegar um momento que em tempo real, a hora que o participante mandar a foto do cupom, se estiver elegível, a própria IA vai falar, o documento está elegível, reenvia esse documento. Se você não recebeu no mês da sorte. Se estiver legível, já confere com o site da Receita em tempo real. Sim. Tá ok? E daí na sequência verifica se está em conformidade com as regras do regulamento, se aquele cupom já não foi cadastrado, se está dentro do período de compra, se tem os produtos promocionados e assim por diante. E a partir daí gera os números da sorte. Lembrando que ainda pode ter etapa posterior, que é verificar, uma vez sorteado, verificar se aquele CNPJ ele vende aquele produto que está dizendo. É um posto de gasolina que está vendendo. Isso, Sei lá, outra coisa que não tem nada a ver, não tem sentido, né? Outra coisa que a gente tem visto também, Alex, você já deve ter presenciado, que tem algumas vezes que o próprio dono do estabelecimento é quem está participando. Então ele emite ali a nota fiscal e quando você vai ver o ganhador lá, é a Maria do Socorro. A Maria do Socorro é dono do estabelecimento. Sim. É a questão que o Nardelli falou, a gente tem visto também pessoas que trocam o KINAI. Hoje é uma borracharia, amanhã é um açougue, amanhã é um posto de gasolina. Como é que pode isso, né? Porque ele vai andando... Você aproveita que a Receita se aparelhou para fazer isso rápido e usa... E usa a favor dele para tirar vantagem na promoção, né? E até uma coisa que algumas empresas têm solicitado a gente no momento da confecção... é que na relação de impedidos, né, de participar, e também não é uma questão obrigatória por lei, mas muitos colocam até para ter credibilidade da promoção, né? Porque você imagina uma grande companhia fazer a promoção e o presidente ganha. O que a gente vai explicar lá na frente, né? Vão falar, é fraude. O auditor ganha, já pensou. Já pensou, então. Então, na relação de impedidos, a gente já tem visto movimentos para colocar que donos de estabelecimento não podem participar, né? Já também é uma forma de tentar implementar um controle maior, né? Que são situações, né? Tem aquela situação que a gente vê que realmente está fora da regra. Realmente tem alguma coisa estranha. Mas daí a gente tem que ver se tem embasamento legal para tomar alguma ação em cima daquilo. Então, muitas vezes não dá. Exato. Ou porque a lei não permite, ou porque... Então, é bem mais delicado. Daí vai na argumentação. Tem todo um tato para você chegar à conclusão, tem uma linha de raciocínio. Porque o melhor dos mundos é quando você faz uma menção direta a um determinado tópico do regulamento, a uma determinada característica, a um determinado histórico, que foi tomada uma ação em cima daquilo por conta de uma anomalia. Esse é o melhor dos mundos. Mas nem sempre dá para fazer isso. Às vezes tem todo um exercício de interpretação para todos chegarem à conclusão que aquela participação é fraudulenta. E a partir daí você fazer o certo, que é dar o prêmio para a pessoa correta. Porque não é que você vai deixar de dar o prêmio vai ficar para a promotora, para o cliente, não é isso. Você vai entregar o prêmio para a pessoa que é devida. É isso. Então, por isso, é muito nesse sentido. Então, o melhor dos mundos é você ter condições. Então, a gente está vendo que está por essa linha. Os regulamentos, cada vez mais, eles dão condições para você, por exemplo, você limitar X participação, limitar a quantidade de prêmios que a pessoa pode ganhar, né? Então, mesmo que o camarada cadastre, 700 escovas de dente, e ele entrar lá nos Vale Brinde, ele vai ganhar uma vez só. Então, tem como você, através do regulamento, você dar uma bela de uma segurança. E a questão também de exigir, o regulamento prevê isso. Então, que o participante vai ter, mesmo independente do nível de automatização, uma vez sorteado, o participante, quer dizer, a regra é guardar toda a documentação, porque esse participante poderá vir a ter que apresentar a documentação, a nota fiscal ou do produto sorteado ou de
todas as notas que ele participou. Caso ele seja solicitado e não apresente, automaticamente ele está impugnado. Então, isso aí ajuda bastante, porque você tem condições de trabalhar de forma um pouco mais subjetiva para realmente pegar o cara, tirar da jogada o cara que eventualmente fez fraude e trazer uma pessoa aqui. E me lembra muito, a gente está chegando em junho, né? Aquele brincadeira do coelhinho na toca, né? Das festas juninas. Porque a gente diz assim, não, agora você só pode cadastrar 10 produtos. Aí o cara põe a família inteira. Aí você diz, não, mas eu só aceito tantos cadastros por endereço. Aí ele começa a abrir outras pessoas. Aí você fala, não, mas de qualquer jeito você só vai ganhar uma vez. Sim. Então, esse conjunto de regras que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo vai desestimulando essas pessoas. Isso. Mas, mesmo assim, tem gente que, enquanto a gente senta aqui para pensar o bem, tem alguém que senta lá para pensar o mal, né? Sim. E vai achando alternativas e alternativas. Mas, de uma maneira geral, na nossa visão, hoje as promoções estão muito mais seguras do que eram há alguns anos atrás, em que a gente se arriscava mais e tinha menos poder de manejar as promoções, né? Pensando nessa conjugação de segurança, meios de participação e tal, eu queria arriscar aí com o senhor uma previsão de qual é o cenário para os próximos anos de promoção. Nós vamos ter promoções que estão mais focadas em hot sites, vamos ter mais promoções em redes sociais, nós vamos ter mais uso de WhatsApp ou um sucessor dele, porque já aparece um aí, né? Sim. O pessoal brinca comigo que tem algumas redes sociais que só tem gente mais velha hoje em dia, né? Por quê? Porque saiu uma mais nova e o pessoal migrou, né? Então tem isso. Então, qual que você acha que é o cenário para os próximos anos aí? O que as empresas devem esperar em termos de participações e controles? O que a gente tem percebido é que é exemplo da implementação de controles cada vez mais automatizados, as promoções também, né? Então, bem no passado, o cara tinha que preencher um envelope, colocar no correio. Com o tempo, passou a fazer aquilo num site, ele tinha que acessar um computador ou um notebook. Com o tempo, passou a poder fazer no próprio celular. Com o tempo passou a fazer, ele tira a foto do produto e manda, e de repente, se ele não tiver cadastrado, já pede para complementar o cadastro. E a gente tem, inclusive, hoje clientes que só você se identificar no caixa, você já está participando. Ou porque já tem um cadastro, ou vai só complementar o cadastro. Então, eu percebo que as promoções elas estão indo no sentido de seguir, elas vão ser efetivas, tanto vão ser efetivas, quanto elas conseguirem acompanhar a característica de utilização da tecnologia do público dela. Então, ninguém hoje a maioria das pessoas não vai entrar na frente do computador para ficar cadastrando cupons, não vai fazer isso. Eles querem tirar a foto e mandar. Então, eu estou vendo que vai para essa linha. Vai pegar o perfil dos consumidores e vai montar uma plataforma pertinente ao perfil delas. Então, o nível de automatização cada vez maior. Inclusive, a questão da validação da nota fiscal, eu entendo que vai chegar um momento que o próprio software da campanha promocional ele vai estar integrado com os sites da Receita, para já naquele momento falar, opa, isso aqui está certo, essa nota fiscal está certa, ou não está. Então, eu vejo dessa forma. Vai ficar, inclusive, mais interessante até para a auditoria para conferir. Eu compartilho do seu otimismo. Eu acho que é isso mesmo. Cada vez mais com o uso das novas tecnologias e facilidades e nesse ritmo mais dinâmico que é a vida de hoje, né? As pessoas hoje te mandam um WhatsApp, se você não responder em 3 segundos, ele já está te ligando e dizendo, olha aí que eu te mandei, olha aí a mensagem, olha aí, não sei o que. Sabe, tá tudo muito dinâmico, né? Esses dias eu conheci um pequeno aplicativo que eu acho que você ia gostar. O pessoal doa notas fiscais, né, para ONGs. Então, o rapaz desenvolveu não sei se é um programa ou se é um mecanismo, mas você manda o QR Code da sua nota fiscal no WhatsApp X. Ele automaticamente checa com a que você faz. Se a nota for válida para doação, ele te agradece. Diz obrigado pela sua doação.
Se não valida, ele diz assim, olha, não consegui validar, dá para você mandar de novo ou me mandar o código? Então, é assim, uma instantaneidade na doação da sua nota. Sim. E você depois descarta aquilo e a doação está feita, né? E algumas estão se estruturando para isso e outras ainda estão no tempo dos astecas, porque tem uma caixinha na loja que diz lá, deixa aqui sua nota fiscal para a gente, coisa e tal, babau. Mas tem uma migração, tem um movimento no sentido de aproveitar a tecnologia e fazer isso mais rápido. E eu acho que a promoção é um alavancador desse mercado, desse tipo de interação. Porque às vezes nasce na promoção, porque ela tem resultado econômico mais rápido, e migra para o dia a dia da empresa. É um piloto. É um piloto. É um piloto. Testo na promoção e toco. Quantos programas de relacionamento a gente conhece que nasceram das promoções? Sim. Né? Esse cliente mesmo que você falou nasceu assim. A promoção motivou o sistema que motivou o programa de relacionamento. E tudo deu uma estruturação contínua, uma visão holística do cliente, e eles têm hoje um banco fantástico de... É muito ágil o processo e a gente audita 100%, até a última vírgula lá, dá para conferir tudo em tempo real. Vai ter o sorteio, hoje é terça-feira, vai fechar a base hoje, 23h59, para o sorteio de amanhã. Em tempo recorde a gente consegue checar tudo. Se faltar o número da sorte, isso aí já é corrigido. É um online real-time mesmo, né? É isso mesmo. Poderoso. Quer dizer, a estrutura, o regulamento, ele dá condições para isso, ele já prevê o cadastro via direto, vai lá no caixa, se identifica automaticamente, já recebe o número da sorte dele. A tecnologia já foi montada para ter essas informações e a auditoria tem acesso a isso para fazer as conferências, fica completo. A tecnologia está aí para isso, né? Sim. Ela está aí, tá para quem sabe usar, quem faz bom uso vai sair na frente sempre. Quanto mais tecnológico, mais precisão você tem nos testes, mais rapidez. Independe, quando é tecnológico, se falar para mim, vai ter 20 sorteios ou vai ter 10 milhões de números da sorte ou vai ter um sorteio com 100 números da sorte, o trabalho é o mesmo. Porque a rotina ela vai ser montada uma vez só, ela só vai ser reaproveitada nas outras ocasiões. Então, quanto mais tecnológico, mais precisão você tem, mais rapidez. Verdade. Mais completo. Então, eu vejo que vai por essa linha. E tem a ver com a característica do público. Ninguém vai ficar hoje preenchendo envelope ou qualquer outra coisa. Passou, né? Essa fase passou, né? A verdade é essa. Acho que as pessoas não estão nem mais abrindo um hot site. Elas querem aquele bichinho que está na mão dela dia e noite. Você só vê pessoas no telefone. Então, é o que o Ali falou, é o perfil do... É o perfil, né? O perfil. E as novas gerações, a gente pegou papel na mão, fax. Você pergunta para minha sobrinha o que é um fax, ela não sabe. Então é isso, a tecnologia vai avançando eu não sei rápido. O que é um fax. Você é jovem. A tecnologia vai avançando mesmo, é avassalador o negócio. Então a gente tem que aproveitar. A didática também, o perfil do público hoje, eles não vão, dificilmente eles vão ler detalhes do regulamento. Sim. Agora, se tem um influenciador falando em linha geral, obviamente é sempre bom ter uma explicação da promosorte, o que falar, o que não falar, já visando o regulamento. Mas se você tem um influenciador falando em linhas gerais como funciona a promoção, fica muito claro. Inclusive ele mostrando, eu vou ler o QR Code, vou fazer assim. Daí a adesão é muito maior. Se o processo está totalmente automatizado, totalmente auditável, 100% dentro das regras, daí não tem o que dar errado. Dinâmico. Você traz a promoção para a linguagem do público. Na linguagem do público, exatamente. Os e aí ela tende a decolar muito mais. Eu posso ver onde estou influenciador, galera, não posso. Não posso incentivar ninguém a participar, eu só posso evitar. Muito bom. Bom, a nossa conversa está muito boa, mas eu acho que a gente está chegando aqui ao final pelo tempo, né? Aí, senão nós vamos fazer uma minissérie aqui. Vamos fazer uma minissérie, né? Me convida outras vezes. Eu queria agradecer demais ao Ali, que veio aqui compartilhar um pouquinho com a gente a sua experiência e conhecimento, né? E é um prazer ver o amigo de novo e ouvir as suas recomendações.
E queria abrir o microfone para você Fazer suas considerações isso. finais. Faça suas considerações finais. É tanta coisa. Então, eu trabalho, primeiramente, realmente falar que eu estou muito orgulhoso, estou até um pouco emocionado. Eu lembro uma vez, acho que foi 2002, mas a gente estava fazendo trabalho em Birigui. Na época eu trabalhava com auditoria de promoção e outras auditorias, auditoria padrão, dava suporte para auditoria contábil. Eu devo ter até hoje o e-mail que eu mandei uma validação de uma base. E eu copiei o pessoal, inclusive o Nardelli estava copiado. Ele respondeu para mim, tá trabalhando de sábado? Então, eu falei, ele também. E outras ocasiões. Então, em relação à Promosorte, não foi uma ocasião, tem várias ocasiões que eu vi a parceria, né? Então, eu apresentando a minha forma, eu vendo as ponderações e a Promosorte retornando aquilo para mim. Eu acho que isso aí faz muita diferença. Então, tanto a parte auditoria em relação à empresa que está fazendo a parte jurídica, em relação ao cliente, a gente tem grupos aí de clientes que a gente trabalha há anos. Isso aí ajuda demais, o fato de você poder ter abertura, de falar, de palpitar, dar os pitacos, de repente ajustar uma coisa ou outra, eventualmente passa pelos perrengues. Então, é independente do nível de automatização que tiver, independente da característica da campanha, independente do momento, o que eu percebo é isso. Quando as empresas que estão envolvidas no processo, elas têm uma proximidade entre elas, já tem um histórico, e elas têm abertura para conversar, para discutir, para ajustar, não tem o que dar errado, tá? O consumidor, o cliente, todas as empresas acabam ganhando com isso. Então, realmente, há anos que eu trabalho com a Promosorte, não teve um momento que eu falei, essa aqui não deu muito certo, não fui bem. Então, até aqueles momentos que deu uma dificuldade um pouco maior, foi um aprendizado para mim. E, à medida do possível, eu vou passando isso para as pessoas também. Que bom. Muito obrigado pelas suas palavras. Deixa a gente muito contente. Os melhores do mercado. É recíproco. A gente aqui tem muita admiração pela sua pessoa, né, e pelo seu trabalho. Eu como auditor, eu só não posso falar, trabalha com a empresa tal. Eu não posso pontuar. Claro. Mas, para mim, realmente, se pudesse, quando eu vejo que é com vocês, eu me sinto totalmente à vontade de fazer, de participar. Agora, tem outros que a gente faz por questão profissional, mas se pudesse indicar, seria com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado pelo papo. Vamos repetir isso. Vamos sim. Sim. Fechado. Obrigadão.